Olá, segunda oficina. Tudo bem com vocês? Vamos continuar com a nossa eletrostática? Hoje a gente vai estudar força elétrica, conhecida também como lei de Coulomb. Então acompanha comigo onde está esse assunto. Nós temos na página 82 a teoria, na página 86 exercícios do livro 1B. Então vou fazer com vocês aqui toda a parte teórica, por favor. Força elétrica, lei de Coulomb. O que eu já desenhei aqui? Eu desenhei duas cargas que vão trocar forças em três situações possíveis. Vou colocar todas as situações. Primeira situação, eu tenho aqui duas cargas pontiformes, viu, moçada? Tamanho desprezível, pequenininha. Uma carregada positivamente e a outra também. Vou colocar as duas positivas aqui. As duas carregadas positivamente. O que vai acontecer? Elas vão trocar força de repulsão. Elas se repelem mutuamente. Moçada, lembre-se, terceira lei de Newton. Se Q1 aplica uma força de repulsão em Q2, Q2 aplica uma força de repulsão em Q1 com a mesma intensidade. O tamanho igual, hein? Igualzinho, por favor. Ação e reação são sempre de mesma intensidade. Eu vou chamar essa força de F. Vou chamar F, vou colocar a representação vetorial. Como esses dois vetores são opostos, eu vou colocar um sinal menos em um deles, indicando sentido oposto, mesma direção e mesmo módulo. Então, elas estão separadas de uma distância d. Está aqui, ó, a distância entre elas. Se a gente deixar-as livres, elas vão se afastar, mas elas estão fixas. Elas estão trocando força de repulsão. Segunda condição, moçada, eu vou colocar uma carga negativa, então aqui, ó, menos Q1, a outra também negativa, menos Q2. E o que elas vão fazer? Do mesmo jeito, vão trocar forças. Mas que tipo de força agora? Bom, se elas têm mesmo sinal, as duas negativas, elas vão se repelir, continuam se repelindo com força F. Vamos indicar aqui, ó. Q1 repele Q2 com uma força F. Q2 repele Q1 com uma força de intensidade F igual, mesma intensidade. Só estou colocando menos aqui porque eu estou indicando o sentido oposto. Tá legal, moçada? Separadas por uma distância d. E a última situação? Vou colocar mais Q1 e menos Q2. Opa, sinais opostos. Agora a força vai ser de atração. Então eu posso escrever que as cargas se atraem mutuamente com a mesma intensidade, mesmo que os valores das cargas sejam diferentes, viu, moçada? Ação e reação têm a mesma intensidade. Então, se eu chamar de F, eu estou colocando esse vetor F apontado para a direita com um sinalzinho mais, o outro eu vou colocar, olha lá, ó, menos F. Ação e reação. Mesma direção, mesma intensidade e sentidos opostos. Uma não anula a outra, não. Por quê? Os corpos são diferentes. Uma está aplicada em 1, a outra está aplicada em 2. Corpos diferentes. Então, sobre essa força elétrica, eu vou falar tudo aqui. Direção. Qual que é a direção? Sempre vai ser a reta que une as cargas. Reta que une as cargas. Vou descrever a força elétrica agora, moçada. Qual que vai ser o sentido? Tem duas possibilidades. Repulsão ou atração. Repulsão quando? Quando as cargas forem de mesmo sinal. Então, essa situação aqui é para cargas de mesmo sinal.
E quando que vai ser de atração? Quando as cargas apresentam sinais opostos. Cargas de sinais opostos. Aí. E quanto ao módulo ou intensidade? Módulo, valor numérico agora, ou intensidade. Moçada, essa força foi determinada experimentalmente por um físico francês, Charles Coulomb. Tanto que ficou lei de Coulomb. Do que ela depende? Ela depende do meio que envolve as cargas. Esse meio entra com um valor K constante. Depende dos módulos das cargas. Q1, ó, Q1, sem sinal aqui. Na hora de calcular, você não coloca sinal não, hein? E Q2, sem sinal. E depende também inversamente da distância entre elas. Mas não é só inversamente da distância. Distância quadrada. Essa expressão que eu estou apresentando para vocês agora, ela é conhecida como lei de Coulomb. Nós vamos ter que guardar isso aqui? Vamos. A gente vai usar bastante até o final do terceiro colegial. A força elétrica KQ1, Q2 ou K, QA, QB ou K, Qzão, Qzinho, sempre entre duas cargas tem força elétrica. Tá legal? Então vou escrever o que significa cada grandeza aqui. F, força elétrica. Sistema internacional medido em newtons. K, constante elétrica do meio. Elétrica do meio que envolve as cargas. Q1 e Q2 são as cargas elétricas. Sempre entre duas, hein? Se tiver três, aí tem que achar a resultante. Mas é de duas em duas. E D, distância entre cargas. Vamos colocar unidade de medida? Sim. Unidade de medida. No sistema internacional, força é medida em Newton. Carga é medida em Coulomb. E distância é medida em metro. Aí você fala assim, então qual que é a unidade dessa constante? Não estranha não, moçada, ó. Newton vezes metro ao quadrado. Então vai ficar Newton vezes metro quadrado. Coulomb vezes Coulomb. Passa dividindo, estou isolando K. Dividido por Coulomb ao quadrado. Isso aqui é unidade de medida. Ninguém vai decorar. Vocês vão usar muito um valor dado ó, no vácuo. No vácuo. Não precisa decorar, não. Você vai acabar decorando de tanto usar. K igual 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Dado. Isso aqui é constante. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos estudar o gráfico desse negócio aqui?
Vou fazer o estudo gráfico com vocês, que não tem aí na apostila, mas tem exercício. Eu gostaria que vocês prestassem atenção. Eu quero desenhar um gráfico de força contra a distância. Acabei de escrever na página passada que a força depende da constante, dos módulos, das cargas, módulo, hein? Sem sinal, e inversamente da distância ao quadrado. Quer dizer, força e distância são inversamente proporcionais, só que tem um quadrado aqui. Vamos analisar matematicamente. Vamos construir um gráfico. Então, eu vou sugerir uma coisa, moçada. Para uma distância D, eu vou ter uma força F trocada entre duas partículas. Vocês vão entender como é que eu vou construir esse gráfico. Eu vou mostrar para vocês que ele não vai ser uma reta. Vocês vão sacar por quê. Então, vamos marcar esse ponto. Ó, sobe aqui, pontilhadinho, ó, até o valor da força que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Pronto. Meu primeiro ponto. Opa, muito baixo. Primeiro pontinho do gráfico aqui, ó. Moçada, agora eu quero construir um outro ponto. Eu vou dobrar a distância. Matemática. Se eu dobrar a distância, olha para cá, ó. Se eu dobrar a distância está ao quadrado. Você tem que elevar esse número ao quadrado. O que acontece com a força? Olha, vai diminuir. Quantas vezes? 2 ao quadrado? 4. Ah, então quer dizer, dobrou a distância, a força não vai cair pela metade, não. É metade da metade. Então, aqui vai ser F dividido por 4. Poxa vida, é assim? É. Então, vamos lá. Segundo ponto do gráfico. Vamos lá. Moçada, muita gente agora se perguntar, pô, então é uma reta decrescente, Eduardo. Não é, moçada. Por isso que eu vou construir mais um pontinho só. O que eu vou fazer? Eu vou triplicar a distância D, 2D, agora 3D. Então, moçada, ó, o que vai acontecer, ó. Eu vou colocar 3 aqui, ó. Vou aumentar isso aqui. Aumentou 3 vezes agora. O quadrado fica. Deixa eu apagar esse cara aqui, ó. Então, presta atenção. Eu vou estar aumentando, ó. Aumentei bastante agora, hein? 3 vezes. 3 ao quadrado. 9. Quer dizer que a força vai ficar dividida por 9. Ixi, caiu bastante, ó. Veio para cá, ó. F dividido por 9. Pequenininho aqui. Então, vamos marcar esse ponto. Aí já deu para mostrar para vocês que o gráfico não vai ser reto, mas de jeito nenhum. Vai ter que passar por esses pontos. Olha aqui, ó. Se eu quadriplicar a força, se eu multiplicar por 4, ela vai ficar dividida por 16. Se eu multiplicar por 5, ela vai ficar dividida por 25. Então, isso aqui vai tendendo lá para zero à medida que a distância vai aumentando. Agora eu tenho que desenhar o gráfico, ou seja, ligar esses pontos. Como é que eu vou ligar esses pontos? Qual é o nome dessa curva? Eu vou tentar desenhar aqui, não vai ser muito fácil, não. Na lousa é muito mais fácil, mas eu vou fazer aqui, ó. O gráfico vai fazer isso, ó. Ficou feio, mais uma vez. Vai passar aqui, ó. Vai tender a zero lá no infinito. Então, qual que é o nome dessa curva que eu desenhei para vocês aqui? O nome dessa curva é hipérbole. É hipérbole mesmo? Isso mesmo.
é uma relação inversamente proporcional ao quadrado. Então, a hipérbole tendendo a zero a força lá no infinito. Tudo bem, moçada? Então, vamos lá. Vamos estudar um pouquinho mais. Agora, para fechar nossa teoria, eu quero mostrar uma situação que vai acontecer quando tem 3 ou mais cargas trocando força. Eu coloquei 3 aqui, ó. Q1, Q2 e coloquei uma carga Qzinho. Poderia ser uma carga chamada carga de prova, carga teste. E eu quero determinar a força resultante nessa carga Qzinho. O que eu vou ter que fazer, moçada? Eu vou ter que trabalhar com a força aplicada pelas outras duas nela. Ó, turma, eu estou estudando a troca de força entre Q1 e Qzinho. Ó, então as duas são positivas, eu vou desenhar aqui, ó. Quem que é essa força? Essa força é a força que Q1 aplica em Qzinho. Tem a reação? Lógico que tem, tá aqui, ó. Mas eu quero estudar a carga Qzinho. Então eu poderia chamar essa aqui, ó. Essa aqui é a força F1, ó. F1. E aqui é a reação dela, né? Ação e reação, F1. Agora, não é só a carga Q1 que aplica força na carga Qzinho. O que eu tenho que fazer? Carga Q2 também. Ela é negativa, então ela está atraindo a carga Qzinho. Então vai estar aqui, ó. Na reta que une as cargas, hein? Nessa reta, outra força. Tem um outro par aqui, ó. Então desenha Q2 atraindo, ó. E Qzinho também atrai. Lógico que atrai, ó. Então aqui, moçada, quem está aplicando essa força é Q2. Então eu vou chamar de F2. Quem está aplicando essa força aqui é Qzinho. Qzinho aplica em F2. Então eu vou chamar a reação aqui F2, ó. Vou colocar menos aqui, ó. Ação e reação. Moçada, é lógico que a carga Q1 e Q2 também trocam força nessa reta aqui, ó. Mas eu não quero estudar. Eu quero a resultante em Qzinho. Então eu quero estudar em Qzinho. Quero a resultante. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer a soma vetorial. Então, lembra, a gente já fez isso bastante ano passado, ó. Vou traçar aqui paralelas e vou calcular a resultante. Nesse caso, como o ângulo entre F1 e F2 é 90, eu ia fazer um Pitágoras para determinar o módulo da força resultante. A força elétrica resultante está aqui, ó. Estou fazendo o princípio de superposição de forças. Cada carga está aplicando em Qzinho uma força. Como que eu acho a resultante? Eu somo vetorialmente. Então, a resultante das forças vai estar aqui, ó. Essa é a resultante. Força elétrica, vamos chamar assim, de resultante. Tá legal? Então, em Qzinho, na carga Qzinho, a força elétrica resultante é igual à soma vetorial da força elétrica 1 mais força elétrica 2. É soma vetorial, hein, moçada? Pelo amor de Deus, hein? Somar vetores, não é pegar os valores numéricos da força, não, e sair somando. Não, vou até escrever. Desculpa. Então, aqui é FR força elétrica resultante Tudo bem, moçada? Soma de vetores. Ó, lembrando que para você calcular a força F1, você vai ter que fazer vezes Q1 vezes Qzinho, tudo em módulo,
dividido pela distância d1 ao quadrado. Você calcular a força F2 constante vezes Q2 vezes Qzinho dividido pela distância ao quadrado. Então, calcula separadamente e depois a gente vai fazer a soma vetorial. Nesse caso, como o ângulo então aqui é 90 graus, ó, você ia aplicar um Pitágoras. Você ia achar a hipotenusa, onde a força F1 e a força F2 são catetos. Ah, se não fosse 90 graus, se as duas estivessem no mesmo sentido, aí você somaria. Se tivesse sentido oposto, subtrairia maior menos a menor. Se o ângulo for, por exemplo, 60 graus, aí tem que aplicar a lei dos cossenos. Tá joia? Então não se esqueça, sempre 2 a 2, trocando força de mesma intensidade. Se Q1 aplica a força em Qzinho, Qzinho aplica em Q1 de mesma intensidade. Tá legal? Mesmo que os valores sejam diferentes. Combinado? Então já já a gente faz exercícios sobre isso.